nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde. Este é mais um Luz das Nações, é o seu programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vou dar-lhe a conhecer a história de um diamante bruto. Alguém que, quando chegou às mãos do lapidador certo, viu a sua vida a começar a ser transformada. Neste caso, vamos estar então à conversa com Carlos Décio Monteiro, que passou o seu testemunho de vida para o livro que se chama precisamente Diamante Bruto. E começamos precisamente com o Carlos, viajando no tempo, não é? Nasceu numa família em Angola e depois, quando ainda era muito jovem, começou logo a envolver-se, ainda lá em Angola, no mundo das drogas, não foi? Como qualquer família disfuncional, não é? Os filhos andam sempre um pouco à deriva e eu tive também as minhas oportunidades muito cedo de escolher, e escolher mal, como é óbvio, por não ter condições nem apoio para tomar as minhas decisões. Havia necessidade de um escape, de uma tentativa de lidar com a solidão, com a rejeição, e esse escape foi fácil, estava à mão, foram as drogas, não é? Em todo este trajeto de vida temos também o Carlos sozinho, inclusivamente na prisão por 2 vezes, que foi... Por 3 vezes. Por 3 vezes. 3 vezes. Uma cá em Portugal, logo após o regresso da Holanda, após o 25 de Abril, assaltou uma loja de noite, roubaram os fatos, umas coisas assim. Depois em Andorra e em Espanha. Em Espanha foi a última vez e foi talvez a mais violenta, não é? De todas. Em todo esse terror que parecia viver desde cedo, desde muito cedo, parece que houve sempre uma luzinha que ia brilhando aos pouquinhos, não é? E começou até por ser pelo exemplo de um livro de capa preta com letras douradas que viu pela primeira vez quando estava preso, não foi? Não foi aí a primeira vez que vi, mas foi nessa altura que Deus, digamos que afunilou a sua perseguição, não é? À minha vida. É interessante, porque me senti condicionado a conhecê-lo, não tive alternativa. E começou precisamente poucos dias antes de ser preso com um casal de ciganos que me recebeu em casa e que à noite lia um livro, e o facto de me darem as chaves de casa foi uma coisa que eu achei estranho, não me conhecem de lado nenhum, confiam em mim, dão-me as chaves de casa. Falou-me mais do que qualquer coisa que eles possam ter dito ou qualquer coisa que pudesse ter ouvido. E dias depois fui detido. E foi então na prisão que um rapaz do Uganda, que estava preso por causa da falta de visto, há muitos da zona do Magreb e do Norte da África que estão presos em Espanha por causa dos vistos, né, tentativas de imigração. E ele tinha um desses livros e eu abordei-o no meio do pátio e disse: não tens vergonha de estar a ler isso aqui? E ele disse-me: olha, esta é a única maneira de eu estar para além destes muros. E aquilo deu-me para pensar. Mais tarde veio a perceber que esse livro tratava-se da Bíblia. A Bíblia, que também ajudou a transformar a sua vida. Como é que se deu então este encontro com Deus e o princípio da mudança na sua vida? Foi assim uma coisa muito bizarra, porque Deus, na altura, já estava separado da minha mulher há 3 anos, desde que tinha estado preso, desde que tinha saído de casa. E estava a viver na zona de Vila Franca com o meu pai, que eu já não via desde os 13 anos. E ele tinha vindo de Angola, entretanto, retornado, e recebeu-me em casa dele. Tudo era muito esquisito, mas era a única pessoa da família que se dispôs a receber-me naquela altura. E nessa altura eu entrei, assim, um bocado de cabeça cheia ainda, num café, e estava um grupo de raparigas. Eu chamei uma, ela teve-me a ouvir, tive a falar toda a noite, não sei o que é que tive para lá dizer, sei que combinamos encontrar-nos no dia a seguir. E ela apareceu-me outra vez com a Bíblia, né? Só que ela encontrou uma maneira de me cativar, que foi começar-me a ler Apocalipse. E eu achei aquele livro muito psicadélico, muito giro, por causa das imagens, de tudo aquilo que falava o livro. Achei que aquele livro, na gíria do drogado, era uma trip, né? E então, a partir daí, comecei a ler o resto da Bíblia. Aqui no Desafio Jovem encontrou então uma casa onde realmente houve o princípio da mudança na sua vida, nomeadamente a nível físico, conseguiu deixar as drogas? A todos os níveis.
acho que foi muito interessante, porque ao fim de uns dias, uma semana de estar a passar pelo síndrome da abstinência das drogas, não é? Com alucinações, com vômitos, com dores, com febres, com aquilo tudo que faz parte daquilo que chamamos uma ressaca a frio, de repente acordei para a vida, não é? Um dia de manhã que me levanto e estava um sol bonito, havia gente a trabalhar cá fora e eu não tinha vontade de fumar, nem de beber, nem de consumir, assim um peso que tinha saído de cima de mim muito grande e uma vontade enorme de viver. Entretanto, houve reconciliação com a sua esposa? Houve, ao fim de algumas tentativas, de algumas cartas escritas sem resposta, proporcionou-se uma ida ao norte. Na altura, o Desafio Jovem sobrevivia com a ajuda das igrejas, uma grande parte do sustento vinha daí, se não todo. E nós, ao fim de semana, íamos pelas igrejas com o pastor que na altura era diretor aqui, o pastor Leonídio. E fomos para o norte, e no norte fomos todos jantar à casa da minha irmã, que ficava em frente à casa da minha mulher. Então pedi para ver a minha filha e foi o dia da reconciliação, digamos assim. Acho que todos nós somos diamantes na sua essência, não é? Todos nós temos uma marca de Deus, do Criador, que às vezes, polidos de qualquer maneira, não damos brilho nenhum, ou um brilho muito fosco. Mas uma vez nas mãos de Deus, Ele consegue polir, consegue facetar, de forma a tirar de nós a melhor cor. Para terminar, realmente o nosso Deus é o Deus dos impossíveis? É o Deus que nos surpreende sempre. Muito obrigada. Deus também o pode surpreender a si, acredito, não importa quais são as circunstâncias, não importa se está completamente despedaçado ou já sem esperança para viver, ponha a sua fé em Jesus, porque o impossível Ele fará. Para saber mais informações sobre este e outros temas, não hesite em contactar-nos e hoje temos também para lhe oferecer precisamente um exemplar do livro Diamante Bruto. Para o receber, contacte-nos através dos telefones que estão em rodapé. Desejo-lhe a continuação de uma boa tarde e até ao próximo programa, se Deus quiser.